Esse é o vídeo mais importante desse canal ou da página do Facebook no qual você está assistindo. Por isso é muito importante que você compartilhe com o máximo de pessoas que vocês puderem. São coisas que você não vai ver em outros locais, nas grandes mídias. Tudo que vai ser dito aqui são feitos do governo Bolsonaro durante 1000 dias. Celebramos 1000 dias de governo Bolsonaro. 1000 dias de um governo sério, honesto e trabalhador. Envie esta publicação para todos que você puder e salve este material. É muito importante que você salve esse vídeo. São informações valiosas que provavelmente fora desses canais oficiais do governo não te contaram. São 1000 dias de um governo sério, pela liberdade dos brasileiros. 1000 dias de um governo honesto, sem corrupção. 1000 dias de um governo trabalhador com entregas e resultado para todos. Eu vou mostrar isso ao decorrer desse vídeo. Não te contaram. Embora mostremos aqui todos os dias nos canais do governo, não te contaram que nesses 1000 dias recolocamos o Brasil no rumo do desenvolvimento e recuperamos a imagem do nosso país e a confiança dos brasileiros, mesmo em meio a uma crise mundial. Lamentamos todas as vidas perdidas para a Covid no Brasil e no mundo. Lamentamos, sobretudo, trabalhamos para salvar a vida, os empregos e a dignidade de nossos irmãos nesta nação. Mas lamentamos também todos os sofrimentos históricos a que sempre foram submetidos os brasileiros por outras doenças, pela fome, pelo desemprego, pela corrupção, pela violência e pelo descaso e o roubo de governos esquerdistas. Trabalhamos com tudo isso e em favor da nossa pátria. Desde o dia 1º de janeiro, quando Bolsonaro assumiu a presidência de um país destruído. Todas as vidas importam, e para preservá-las, para levar o pão de cada dia para a mesa das famílias, todo o trabalho é essencial. Por isso que, desde o começo, agimos para salvar vidas e preservar os empregos, para preservar a dignidade dos brasileiros. Seja no contexto do coronavírus, seja em nosso trabalho cotidiano, são 1000 dias de números, esforços e resultados grandiosos, frutos de um imenso conjunto de esforços. Investimos contra a Covid-19 como poucas nações. Não te contaram que, no combate ao coronavírus e suas consequências econômicas e sociais, o Brasil investe muito mais do que a média dos países emergentes, segundo o FMI, em abril de 2021. O Brasil investiu o equivalente a 8,8% do PIB no combate ao coronavírus e suas consequências econômicas e sociais. Os demais países emergentes, na média, não chegaram à metade do investimento do Brasil, registrando apenas 4%. Nós temos falado sobre isso desde o começo da crise, em meados de 2020. Te contaram isso por aí? Pois é. Não te contaram também que começamos a vacinar contra a Covid-19 com o restante do mundo e logo passamos a estar sempre à frente entre os que mais vacinam? Não te contaram que agilizamos a vacinação contra a Covid desde o início. Mais de 52% de nossa população adulta já recebeu as 2 doses ou a dose única da vacina. Já entregamos quase 300 milhões de doses aos estados. Não cuidamos apenas da vida, mas também da dignidade dos brasileiros. Para isso, desenvolvemos medidas exemplares ao mundo pela manutenção dos empregos. Tanto investimento é resultado. Resultado da retomada iniciada lá em 2019, primeiro ano deste governo. Vamos relembrar. Começamos a governar em 2019, ao fim da pior década da história para a economia do Brasil. Provavelmente não te contaram isso também. Desempregos, recordes de violência e corrupção sistêmica faziam parte da nossa rotina. A partir de 2019, porém, o Brasil passou a ser outro. Reformas históricas como a da Previdência, diminuição da máquina pública,
cortes de mais de 60 mil cargos e funções, ações para facilitar a geração de empregos. Os recordes passaram a ser de desenvolvimento, não te contaram, mas viramos o quarto principal destino de investimento entre nações do G20 e voltamos ao ranking dos 25 países mais confiáveis para se investir. Não te contaram também que 2019 teve o melhor resultado em 6 anos no saldo de geração de empregos no Brasil. Já no primeiro ano deste governo, os índices de criminalidade despencaram e passamos a bater sucessivos recordes de apreensão e destruição de drogas. Aliás, não te contaram que mudamos a história das estatais brasileiras? Compare os resultados das estatais 2015, primeiro ano da gestão anterior, prejuízo de 32 bilhões. 2019, primeiro ano dessa gestão, lucro de 109 bilhões de reais. Foram mais de 140 bilhões dos brasileiros que deixaram de ser desperdiçados com incompetência e corrupção. Te contaram tudo isso por aí? O ano de 2020 consolidaria nossa retomada não fosse a crise gerada pelo coronavírus, que assolou o mundo todo. Agimos desde o início do problema. Antes mesmo que a OMS decretasse pandemia, já decretávamos estado de emergência e encaminhávamos conjuntos de medidas. 4 de fevereiro de 2020. Governo do Brasil decreta estado de emergência em saúde pública. 11 de março de 2020. OMS declara pandemia do novo coronavírus. Ainda em janeiro de 2020, notificamos portos, aeroportos e fronteiras para monitoramento e começamos a preparar a rede pública de saúde. Tudo isso aconteceu semanas antes do Carnaval de 2020, que foi celebrado normalmente em muitos lugares, com o agravamento da situação e a irresponsabilidade de governadores. Trabalhamos para que ninguém ficasse para trás. Repatriamos milhares de brasileiros de diversos lugares do mundo, incluindo do epicentro do coronavírus, Wuhan, na China. Não te contaram, ao contrário, esconderam, que já em março de 2020 acompanhávamos o desenvolvimento das vacinas. Entre abril e agosto já participávamos de estudos, buscávamos parcerias, fazíamos os primeiros testes clínicos e assinávamos a primeira MP para a compra. Março de 2020, Brasil monitora desenvolvimento de vacinas. Abril de 2020, Fiocruz participa de estudos. Maio de 2020, busca de parcerias com laboratórios. Junho de 2020, primeiros testes clínicos. Agosto de 2020, medida provisória de 1,9 bilhões para a compra de vacinas, mais 2,5 bilhões em setembro e 20 bilhões em dezembro. Então nós somamos aqui 24 bilhões e 400 milhões destinados à compra de vacinas. Bolsonaro apoiou estados e municípios desde o princípio da crise, com hospitais de campanhas, UTIs, equipamentos médicos, testes e profissionais. Com os repasses do governo, os entes puderam cuidar da saúde dos brasileiros e muitos ainda equilibraram suas contas. Quer dizer, usaram o dinheiro da Covid para outras coisas. Veja o total que o governo repassou para estados e municípios apenas em 2020. Entre valores constitucionais, benefícios aos cidadãos, valores para combate à Covid e suspensão de dívida. Hoje, o mundo todo se vê à volta com desemprego e inflação, resultados da crise mundial do coronavírus. No Brasil, por ordem do presidente da República, Bolsonaro, o governo federal fez o possível para preservar os direitos de todas as atividades econômicas, não fechando nenhum comércio. Quem fechou foi o seu governador e o seu prefeito vai cobrar dele.
Não foi do governo federal a decisão de interromper atividades econômicas. Tampouco cogitamos multar ou cercear quem busca sobreviver, pois consideramos essenciais todos os trabalhos honestos que colocam comida na mesa. Não te contaram, mas socorremos o máximo de pessoa possível aos trabalhadores e empreendedores brasileiros, especialmente aos pequenos microempresários, preservando milhões de empregos e mantendo abertas milhões de empresas. Com o PRONAMP, Programa Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, preservamos mais de 20 milhões de contratos de trabalho, 61 bilhões para as empresas menores, microempresas, 92 bilhões para as empresas de médio porte, pequenas e médias empresas. Assim, milhões de brasileiros puderam levar comida e dignidade para casa. Não é por acaso que o FMI reconhece desempenho econômico do Brasil. A conclusão do FMI é que nosso desempenho econômico tem sido melhor que o esperado. Tudo isso sem contar o auxílio emergencial, uma rede assistencial sem precedentes no mundo, viabilizada rapidamente para socorrer pessoas informais e invisíveis, autônomos, desempregados e os até então invisíveis. Na primeira fase do auxílio, mais de 294 bilhões foram pagos diretamente a quase 68 milhões de brasileiros, inclusive teve alguns que nem precisavam e receberam. Se cada pagamento auxiliou ao menos uma pessoa, além dos beneficiários diretos, podemos dizer que o auxílio emergencial beneficiou mais da metade dos brasileiros. Segundo a FGV, além de preservar a dignidade de milhões de brasileiros, o auxílio emergencial causou impactos históricos em 2020, tirando mais de 15 milhões de pessoas da linha da pobreza e reduzindo os índices de extrema pobreza ao nível em 40 anos. E ainda o Renan quer indiciar o Bolsonaro por genocídio e por homicídio. É patético. Não te contaram, mas em 2021 seguimos no caminho da retomada. Já são 7 meses consecutivos de alta no saldo dos empregos. Entre janeiro e junho deste ano, meses aferidos até agora, já temos um saldo positivo de mais de 1,8 milhões de empregos. Em plena pandemia, a Dilma perdeu 2,5 milhões de empregos sem pandemia. Quando irrompeu a crise mundial do coronavírus, o Brasil como um todo registrou um súbito desemprego e problemas na economia. Mas voltamos ao caminho do crescimento muito mais rápido do que outras nações. Não te contaram. Mas, mesmo com toda a crise mundial, estamos voltando ao caminho do crescimento. Para se ter uma ideia, 11 dos últimos 12 meses foram de alta na geração de empregos, com recordes em vários meses, como em outubro e em novembro de 2020. Esse governo trabalha para conservar, preservar e avançar junto com os brasileiros. Nestes 1000 dias de governo, conservamos os valores que sustentam esta nação, nossas famílias, nossas crianças e nossa liberdade. Conservamos nossos recursos naturais enquanto alimentamos o mundo com nossa agricultura de baixo carbono, utilizando apenas 8% do território nacional. Vocês imaginem se o Brasil utilizasse 30% do território nacional, nós seríamos a maior potência de toda a história mundial em alimentos. Este governo trabalha para avançar, preservar e avançar junto com os brasileiros. Nestes 1000 dias, preservamos a vida de mais de 20 milhões de brasileiros que se curaram da Covid. Preservamos o emprego de mais de 20 milhões de pais, mães, filhos e filhas, e o negócio de milhões de pequenos empresários que geram emprego e movimentam a economia. Preservamos, sobretudo, a dignidade dos brasileiros, sem jamais atuar contra a sua liberdade. Nós vimos muitos prefeitos prender pessoas que estavam surfando. Avançamos contra o crime, contra a corrupção
contra o desperdício do dinheiro dos trabalhadores, avançamos na geração de empregos, apesar da grande crise que assola todo mundo. Nestes 1000 dias, conservamos, preservamos e avançamos. E seguiremos trabalhando para garantir a vida, o trabalho, a dignidade e a liberdade de todos os brasileiros. Junto, nós faremos deste grande país uma grande nação, a maior potência mundial em todas as áreas. Esse vídeo é muito importante você compartilhar, porque isso que eu acabei de mostrar para vocês são dados oficiais do governo e você não vai ver em nenhuma mídia, muito pelo contrário, eles vão distorcer os fatos. Por isso é muito importante a sua participação, compartilhando esse vídeo, marcando aquele seu amigo esquerdista que fala que o Bolsonaro não fez nada. É muito importante isso. E eu quero também a sua opinião sobre esses feitos do governo Bolsonaro em meio a uma crise mundial. Já imaginaram se fosse o poste? Como estaríamos hoje? Ainda bem que nós nos livramos do poste em 2018 e vamos nos livrar do presidiário em 2022. Meu nome é Marcos Mendes, eu falo aqui de Santo André, São Paulo. Eu tenho um canal no YouTube, Marcos Mendes, e tem 11 páginas no Facebook. Se você puder ir no meu canal se inscrever, aqui no Facebook você pode compartilhar. Se você puder também se torne um apoiador do nosso trabalho, é muito importante. E um abraço, até o próximo vídeo.